Glória a Deus, aleluias. Vamos já meditar na palavra de Deus. Encontra-se em Marcos, capítulo 14, e versículo 66. Diz assim: E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que estava se aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao ouvir-lhes, e o galo cantou. Aleluias! E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque também és Galileu. E ele começou a imprecar e jurar: Não conheço este homem de quem falares. E o galo cantou pela segunda vez. E Pedro lembrou das palavras de Jesus, lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E retirando-se dali, chorou. Aleluias. Irmãos, nós sabemos que hoje, irmãos, o galo espiritual está cantando na vida de muitos crentes. Muitos estão despercebidos, mas só que a Bíblia diz que Pedro, quando ouviu o galo cantar, ele se lembrou e começou a chorar, sabendo ele, irmãos, que foi uma dura traição. Ele traiu o Filho do Homem, ele traiu o Filho de Deus. Por quê, irmãos? Porque ele confiou nele mesmo. Se ele confiasse em Deus, se ele confiasse em Jesus, ele não traiu o Mestre. É o que está acontecendo hoje no Evangelho. Muitos irmãos só querem bem-estar. Muitos só querem ostentar. O dia que não tem dinheiro, começa a praguejar, começa a se maldizer, dizer que Deus não existe. Quando muitos, às vezes, não têm adquirido um bem, eles começam a desfazer do Evangelho. Aleluia! Ao ponto de dizer que não são crentes, ao ponto de dizer que não conhece Jesus. Foi o que aconteceu com Pedro, quando pegaram Jesus Cristo, quando levaram ele para julgá-lo. Aleluias! E ali, as criadas daquele prefeito, daquela localidade, daqueles julgadores, viram a Pedro e ali disseram que ele era um dos discípulos de Jesus. Mas ele negou, não uma só vez, mas 3 vezes negou o Mestre. Por 3 vezes negou Jesus Cristo. E o galo cantou: Louvado seja Deus. Aleluia. Ao ponto de ele praguejar, viu? Conjurar, dizendo que não conhecia Jesus. Mas quando que não conhecia Jesus, tinha andado mais de 3 anos com Jesus, comia no prato que Jesus comia, participava das ceias, andava no barco dele com Jesus, e dizer que não conhecia Jesus. Mas isso está acontecendo em nossos dias. Quantos crentes, irmãos, que não querem nada, não querem nada. Pedro ainda se humilhou, Pedro reconheceu o seu pecado, Pedro ainda, irmão, chorou,
mas tem muitos que não vai ter essa oportunidade. Vão entrar em juízo com Deus, vão direto para o inferno. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não querem se converter. A Bíblia chega a dizer que aqueles que não conhecem Jesus precisam nascer de novo, da água do Espírito. E quantos irmãos têm traído Jesus por uma partida de futebol? Às vezes, irmãos, deixa de ir para a igreja para ficar assistindo clubes de futebol. Quer dizer, está traindo Jesus Cristo. Quantos que deixam de servir a Deus por causa de emprego, por causa de hora extra, trabalhou o dia todinho, mas a avareza, irmãos, que a idolatria está sendo maior na vida desses crentes. Deixa de se passar para a ceia para fazer extra, para ganhar mais. Quer dizer, passou o dia trabalhando, a semana toda, ainda quer fazer hora extra, para poder não ir para a igreja. E depois, quando começa a desandar, dá tudo errado, aí fica acusando o pastor, fica acusando o dirigente da igreja, fica acusando o apóstolo, o bispo, o diácono que está na frente da igreja, o anjo da igreja. Irmãos, vá se converter, alma, corpo e espírito, porque, irmãos, você tem um tempo nessa terra. Hoje tem muitos que estão partindo crente, estão partindo antes do tempo, estão partindo sem certeza da salvação, mas por quê? Estão brincando com o Evangelho, estão brincando com o nome de Jesus, estão brincando com as coisas espirituais, estão brincando, irmãos, com a glória de Deus. Aleluia! E o galo está cantando nessas vidas. Quantas vezes o galo está cantando, né? Para ver se ele se arrepende, mas não, irmão, não se arrepende não. Aí que ele mergulha no pecado, aí que ele mergulha na lama, está no adultério. Às vezes está no adultério, está me assistindo agora, mas está no adultério, na prostituição. Aí chega na igreja, sobe no altar de qualquer maneira, fica tomando a ceia do Senhor de qualquer maneira. Não pode ver um rabo de saia que fica aí todo faceiro. Mas olha, Deus está te observando. Vai chegar um dia que Deus vai te trazer a juízo. Tenha certeza disso, porque com Deus ninguém brinca. Louvado seja o nome do Senhor. É melhor você se arrepender agora. Você que está em cima do altar e você que está em adultério, confesse o seu pecado, deixa do altar do Senhor, porque qualquer hora pode dar um infarto em você, qualquer hora pode dar um derrame e você não vai poder fazer nada, porque o galo está cantando para você nesta tarde, nesta sexta-feira. Louvado seja Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Aleluia. Pedro foi brincar com as coisas de Deus e ele quase perde a sua salvação. Mas Jesus é tão bom que teve misericórdia dele. Mas Judas foi diferente. Judas não teve essa oportunidade. Ele mesmo se enforcou, porque ele traiu Jesus. Ele traiu e não se arrependeu. Ele sentiu remorso, diferente de arrependimento. Ele sentiu remorso, devolveu as 30 moedas de prata e foi se enforcar. E é isso que vai acontecer com você, se você não se humilhar para Deus, se você não reconhecer os seus pecados diante do Senhor, teu Deus, porque com Deus ninguém brinca, meus irmãos. Você lembra que o anjo de luz, né? Eu digo assim, a estrela da manhã, que era Lúcifer, que era um anjo de luz, que regiu o coral de Deus, foi trair Jesus, foi trair Deus, foi trair o Espírito Santo. O que aconteceu com ele? Ele foi banido do céu. Do mesmo jeito, se você ficar traindo Jesus, você vai ser banido da salvação. Não haverá remédio para você se curar. Aleluia!
porque Jesus não brinca. Hoje ele está como advogado, mas não brinca não, porque ele virá como juiz. Então fique na paz, se você tem a paz, porque a paz não é de todo, irmãos. A verdadeira paz, ela vem de Cristo, vem de Jesus. Porque tem pessoas que têm tanto dinheiro, mas não conseguem dormir. Quando dorme, é através de medicamento sedativo para dormir. Aleluia. Mas aquele que tem a verdadeira paz, a paz do Senhor, fique na paz. Shalom, glória a Deus, louvado seja o nome